Anderson, a greve da Suframa terminou, dos servidores da Suframa terminou após 57 dias. Por que essa decisão agora, assim, sem a derrubada do veto da presidente Dilma, sem o reajuste que vocês tanto lutavam? Obrigado pela oportunidade de falar e, na verdade, o que acontece é que o governo é muito forte, né? O governo tem muita força no Congresso, os nossos parlamentares entenderam que a necessidade da derrubada do veto, mas eles viram outro caminho, que é a pressão via parlamento no Executivo. E o próprio Executivo encaminhou para eles uma nota, né, um informativo através de um e-mail, dizendo que se nós voltássemos à greve, o governo se comprometia com os parlamentares a solução do problema dos servidores da Suframa. E a gente está falando não só de salário, a gente está falando de salário, de infraestrutura, autonomia, etc, etc. Então a gente viu que valia esse voto de confiança, que foram eles que pediram voto de confiança, porque foram eles que deram a saída através de uma emenda parlamentar. Então, por que não confiar em quem apontou a saída para a gente, quem nos deu apoio? A gente tentou 6 vezes a derrubada do veto, mas o governo é muito forte. A gente viu a presença do líder do governo no plenário do Congresso Nacional pedindo que a sessão fosse interrompida. Então, é um governo que, naquele momento, não quer a derrubada do veto e não quer a derrubada do veto da Suframa, não quer a derrubada de veto algum. Não se esqueça que tem o veto do BNDES, da Aeros, então são vetos muito importantes, não tirando a importância do veto da Suframa, que é o veto mais importante para nós, mas o governo sempre foi oposição, sabe como conseguir postergar as votações para quando quiser. Wilson, surpreendeu essa decisão? Assim, como é que foi recebido pelo CIEAM esse fim da greve? Primeiro, não é questão de sentimento bom ou ruim. É um alívio por entender que a possibilidade de retomarmos a normalidade das atividades econômicas no Estado hoje, com a atuação da Suframa, ela volta a existir. Tristeza pelo descaso como o governo federal tem tratado os assuntos da nossa região, principalmente os assuntos referentes à Suframa, tanto na questão do respeito a autarquia e toda a contribuição que o modelo Zona Franca dá para o país e, principalmente, nesse caso, o descaso para com os servidores, né? Eu falo que é um governo que veio da classe trabalhadora e trata o trabalhador, o servidor da Suframa, nesse caso, com tamanho descaso. Essa reivindicação que é lícita, o CIEAM sempre foi solidário e continua solidário a esse pleito. Não é de agora, acontece já há 6 anos que os servidores buscam essa equiparação e o governo vem empurrando com barriga. Então, nesse momento, reconhecer, primeiro, o comprometimento desse servidor para com o modelo Zona Franca, para com os investimentos e os empregos gerados por esse investimento aqui na nossa região. Como o Anderson colocou, dá ao parlamento um voto de confiança, não ao governo, mas ao parlamento um voto de confiança de que vai encontrar formas de persuadir o governo a tomar as medidas de correção dos desvios causados pelo descaso aos servidores da Suframa. E torcer para que isso se resolva. Ninguém está feliz, não estamos falando aqui de alegria. Nós estamos aliviados por termos a questão da atividade sendo administrada, como sempre foi, pela autarquia. Normalizada. Normalizada. Agora, é trabalhar junto com os servidores e com a nossa base parlamentar numa atuação que nos leve a solucionar o problema dos servidores.